Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma vez compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E essa palavra eu tenho lido e estudado um pouquinho o livro de Romanos. E essa palavra veio muito forte no meu coração. E eu dei o título de representante legal, o primeiro e o segundo Adão. Mas eu gostaria de, antes de ler na Bíblia, de pensar com vocês sobre o que é um representante legal, o que um representante legal pode fazer. A gente pode pensar num representante legal talvez como um advogado que te representa diante de um júri. Se ele ganhar, você ganha, se ele perder, você perde. Muitas das vezes você nem fala. Já houve casos comigo que eu nem falei diante de um tribunal. O meu advogado, na verdade a minha advogada, falou por mim. Então, um representante legal, você assina uma procuração e tudo que ele faz te representa. As consequências dos atos dele vão interferir sobre você, sejam eles bons ou sejam eles ruins. Por exemplo, quando você elege um presidente da república, o povo elege um presidente e aquele presidente representa aquela nação. Você concorde ou não com ele, ele está representando e ele fala em nome do povo porque ele foi eleito pela maioria. Isso é um representante legal. Então, nós vamos ver aqui Paulo, ele citando Adão como um representante legal da humanidade. E vamos ver que ele também cita Jesus como um representante legal da humanidade. Vamos ler Romanos, capítulo 5, versículos 17 e 18. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida para todos os homens. Nós lemos a versão NVI, nova versão internacional. É interessante notarmos que assim, nós lemos ali os versículos 17 e 18, mas esse capítulo começa lá desde o versículo 1, Paulo vem falando sobre justificação, sobre os efeitos da justificação sobre nós que aceitamos, aonde nós podemos nos gloriar até em meio às tribulações. Se você ver o vídeo que eu lancei, o vídeo anterior a esse, nós estamos falando ali dos primeiros versículos desse capítulo 5. É bom para você estar acompanhando, embora sejam estudos diferentes, mas estão dentro de um mesmo capítulo. Então, o versículo 5 até o 11, Paulo está tratando muito forte ali a justificação. Já do versículo 12 em diante, Paulo vem e faz essa comparação de Jesus com Adão. Mas como que a gente pode entender essa comparação? Ou por que Adão? Por que alguém que pecou vai nos representar? Exatamente porque pecou. Mas antes disso, vamos ver a origem do nome de Adão. Por exemplo, no hebraico, Adão significa Adam, que a tradução dessa palavra é homem no hebraico. E essa palavra ela está ligada à palavra hebraica chamada Adamá, que é terra. Então é como se fosse um homem da terra. Isso é um termo geral para a humanidade, que é criada à imagem e à semelhança de Deus, que está lá em Gênesis 1, 26. Então disse Deus, façamos o homem, essa palavra usada aqui, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Adão era encarregado de cuidar de toda a criação. A gente pode ler lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, Adão, ele tinha uma missão, ele tinha uma função ali na criação, ele tinha uma direção de Deus para tudo aquilo que ele precisava fazer. E não só isso, Adão andava com Deus.
Só você olhar lá no capítulo 3, versículo 8, vou ler só a primeira parte para ganhar tempo. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Ou seja, essa palavra aqui, passeava, dá um sentido de que era contínuo, que todos os dias Deus, na viração do dia, andava pelo jardim do lado de Adão. Ou seja, Adão teve contato direto com o Criador, direto do Senhor. Adão aprendeu todas as coisas. Adão aprendeu a cuidar da terra com o próprio Deus. Adão aprendeu a cuidar dos animais com o próprio Deus. Ele tinha aquela comunhão e aquela intimidade com o Senhor. Mas após a queda, houveram algumas consequências. Por exemplo, Gênesis 3:7, eles reconheceram que estavam nus. Então, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. As consequências do pecado trazem um peso para as nossas vidas, porque a gente sabe que está errado. A gente sabe quando a gente está pecando. A gente sabe quando a gente erra. E uma outra consequência também foi ser separado de Deus. A vida separada de Deus, ela trouxe dor e aflição. Como, por exemplo, Gênesis 3:17. Maldita é a terra por causa de ti. Ou seja, toda a terra sofreu por consequência do pecado. E aí ele continua no versículo, olha, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Ou seja, o homem foi separado, ficou distante do Senhor e passou a sofrer. Só para mostrar que ficou distante do Senhor, porque o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden. Está lá em Gênesis 3:28. O homem foi separado de Deus, passou a se alimentar com luta, passou a ter dor, passou a ter dias difíceis sobre a terra. Como podemos pensar então Adão como representante da humanidade? Sabe por quê? O pecado de Adão é o meu pecado, é o seu pecado. Como está escrito lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A morte, ela foi a pior sentença. E a consequência. A consequência do pecado, ela é a morte. Romanos 6:23 diz lá, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo, Jesus, nosso Senhor. Ou seja, todo pecado ele vai gerar morte. Esse pecado de Adão é chamado de pecado original. Foi o pecado da onde começou toda a queda da humanidade. Mas aí o Senhor faz uma promessa. Essa promessa não é uma promessa qualquer, é uma promessa de redenção. A própria etimologia da palavra redenção, que vem do latim redemptio, significa literalmente comprar de volta. Comprar, ganhar, obter, tudo isso é significado. No grego, essa palavra é lutroses, que significa resgate, redenção, livramento de penalidade do pecado. Esse é o verdadeiro significado da palavra redenção. Agora leia comigo, Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Isso foi de graça. Então, queridos, havia uma promessa de redenção, e essa redenção era através de Jesus. Então, queridos, assim como nós falamos da origem do nome de Adão, eu quero falar também da origem do nome de Jesus. Jesus é Yeshua no grego, né? O grego era o idioma mais falado no período de Jesus, embora o império fosse o Império Romano, mas o grego era o idioma mais falado quase que no mundo todo naquela época. Esse nome, Yeshua, no hebraico, era o nome de Josué, que era Joshua. Então, tem o significado de Deus é salvação. Ou seja, Jesus é a salvação. Jesus ele representa o segundo Adão, mas Jesus é Deus. É Lucas 23:40. Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação?
Ou seja, aquele homem olha para o seu comparsa e fala, ó, o cara estava lá falando, olha, se tu és o filho de Deus, salva-te a ti e a nós. E aquele rapaz, aquele ladrão, ele vira e fala, tu nem ainda temes a Deus. Ele não está falando a Deus no céu, ele está apontando para Jesus. Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, pois eles três estavam ali morrendo a morte de cruz. Então, a gente vê Jesus como um Deus, sim, a gente vê Jesus como um Deus, é a natureza divina do Senhor, mas a gente também vê Jesus como um homem semelhante a nós. Hebreus 2,17. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Esse era Jesus. Como sumo sacerdote verdadeiro, o único sumo sacerdote verdadeiro que realmente podia fazer a propiciação dos pecados. Agora, olha, mais um pouquinho da humanidade de Jesus. O crescimento e aprendizado em Lucas 2, lá no versículo 52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Mais humanidade de Jesus. Jesus teve fome e teve sede. Lá em Mateus 4, versículo 2, ele teve fome. Olha só, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. João 19, 28 vai mostrar que ele teve sede. Olha, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que as Escrituras se cumprissem, Jesus disse, tenho sede. Esse já é o momento da crucificação. Jesus ficou cansado. João 4, 6. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Jesus chorou. Aliás, esse já é o versículo. Jesus chorou. João 11:35. Jesus sofreu angústia e aflição. Olha só. Marcos 14:33. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Agora, leia comigo João 1,14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui ele fala aquele que é a palavra. Essa versão não usa o verbo, né? O verbo se fez carne. Ele usa a palavra, que fica mais fácil de entender nos dias de hoje. Então, queridos, Jesus é Deus, mas Jesus também foi 100% homem enquanto esteve aqui na Terra. E eu queria que você lesse também comigo Romanos capítulo 5, versículo 12. E, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, queridos, no pecado do primeiro Adão entrou a morte. A gente como está escrito nesse versículo aqui. Pelo pecado, a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Porque se um homem pecou, a consequência não foi só sobre ele, foi por todos nós. E aqui eu quero falar do nosso tema, porque Adão, ele realmente era um representante legal. Se Adão obedecesse, era como se fosse a obediência de toda a humanidade. Como Adão desobedeceu, foi a desobediência de toda a humanidade. E é comum muitas pessoas falarem, poxa, mas por que eu tenho que pagar pelo pecado de outra pessoa? Justamente por isso, porque Adão era o representante legal da humanidade. Então as atitudes de Adão, elas representam a todos os seres humanos. Então, a morte é para todos, porque em Adão todos pecaram. Ou seja, todos pecaram junto com Adão. Agora olha só, porque existia uma sentença de morte.
Lembra que o Senhor fala lá para Adão: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Jesus cumpriu a sentença de morte, que era para Adão e era para nós. Ou seja, o segundo Adão, ele vem e cumpre a pena que era para o primeiro Adão cumprir. Mas não somente isso, Jesus, ele passou por todas as tentações que a gente passa e venceu todas elas. E aí você pode se perguntar, mas como assim? Jesus passou por todas as tentações? Queridos, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ou seja, Jesus, ele passa por todo tipo de tentação, mas ele não cede nenhuma delas. Romanos, ainda no capítulo 5, que nós estamos lendo, ele acompanhando ele direto, versículo 19. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, todos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, querido, o segundo Adão, ele não somente morreu. Jesus, ele não... A gente costuma falar, o que Jesus fez por você? Ele morreu para me salvar. Amém. Ele morreu para te salvar. E isso é precioso demais. Mas não ficou só nisso. Ele obedeceu em tudo. E ele obedecendo em tudo, foi por você, foi por mim. Então ele não só morreu em nosso lugar, mas como o segundo Adão, como um representante legal, ele também obedeceu em nosso lugar. Então, queridos, quando Jesus obedece, ele está obedecendo por todos nós. Ah, mas como assim por todos nós? Tem muitas pessoas que não querem. É esse ponto que eu quero finalizar com você aqui. Porque existem dois representantes legais. Existe o primeiro Adão e existe o segundo Adão. Independente da sua religião, independente se você é cristão, se você não é cristão, porque essa palavra também é para quem é cristão. Qual representante legal você escolhe hoje? O primeiro Adão, que desobedeceu e como consequência trouxe a morte. Ou o segundo Adão, que obedeceu, foi tentado em tudo, mas obedeceu. Obedeceu até a morte, e morte de cruz. Essa é a grande diferença. Reflita nisso. Porque se você escolhe o primeiro Adão, porque quando você escolhe o primeiro Adão, você está sujeito à morte eterna. Mas quando você escolhe o segundo Adão, você entende que todos os sofrimentos dessa vida aqui, por consequência do pecado do primeiro Adão, são coisas passageiras e que a nossa vida é eterna e que nós vamos viver para sempre com o segundo Adão, assim como Deus planejou e projetou desde o Éden. Esse era o plano original do Senhor, a eternidade com Ele. Deus te abençoe.